programa, ele vai te pedir autorização ali do programa, você faz a atualização do programa e depois faz a autorização para ele rodar o programa e ele já abre, tá ok? Se você não der autorização, ele não abre. Se eu não me engano, acho que é o Flash Player. Depois o amigo Robson vai me orientar melhor aí. Papai Yankee 2, Zulu Whisky, Robson, Papa Uniforme 2, November Fox Whisky. Ok. Ok, Papai Uniforme 2, November Fox Whisky, Papai Yankee 2, Zulu Whisky, November Fox Whisky. Ok, Francisco. Aquele reportagem do Rafael, do Colômbia, Papai Yankee 2, Papa Whisky, Rafael, a dona do QRT, Escobar, tem que levar 39, tá? Agradeça muito de coração aí a coisa pela frequência, né? E por recentemente eu também estou aí, QSL, viu? Tem dia que eu escuto, mas tem dia que não dá certo. Porque a hora que eu lembro já acabou a rodada. Então, de parabéns e QSL Salvador. Você faz a primeira parte, ele faz a segunda, mas tá bom. É que movimentar na frequência, já quase 11 horas eu vou estar falando aí, ok? Então, eu vou deixar uma boa noite, um abraço a todos da frequência, o colega do Rio aí tá falando também, tá? Querendo motivar mais isso aqui pra mim. Deixa um bom fim de semana, agradeço a oportunidade aqui na frequência, tá? E sempre estou na coruja de vocês aqui dessa rodada aqui, tá certo? Obrigado mesmo pela oportunidade. Amador, abraço, Rinaldo, qualquer coisa eu tenho que registro, viu? Tá? Pode ligar. Um abração pra você, obrigado. Eita, tá trabalhando demais, rapaz, tá bom? Esse velho jovem não tem jeito, viu, Robson? Mas eu já ia dar ligadinha pra você, tá bom, Robson? Tudo certinho, viu, Robson? Tudo em cima, então, um abração na turma vossa aí, tá bom? Na criançada, aí isso é muito bom, tá bom, Robson? Todo entendido é compreendido, ó. Vai dar uma consertadinha na grande equipamento aí, né? Esse Robson não para quieto, viu? Mas tá bom, tudo certinho, viu, Robson? Eu queria dar com você. Boa noite, um abração, você, tudo certinho, tá bom? Eu tô dois ferros meu céu, amador, aqui é 2 de 1, o Antônio lá do Maricá, tá com a modulação dele tá meio esquisita, né, Francisco? Eu escuto o Antônio aqui, mas não é aquela modulação que eu sempre escuto na rodada, na RBA, tá bom? Hoje tá meio esquisita a modulação do Antônio lá. Tá, vamos dar pra entender alguma coisa, mas esqueceu com um pouco assim, tá bom? Mas tá bom, Francisco, nós vamos só aqui no risco da ilha com cuidado. Falei pra você aí, Francisco. Francisco, deu 2 Papa Oscar uniforme. Tá bom, Francisco. Vai permanecendo mais um cadinho por aqui, hein? Vamos ouvir visualmente aí em rádio escuta. Tá joia? Mas tá aí. Eu tava aqui procurando aqui a FBR. FBR não dá.
sorocaba, né? Porque aí Sorocaba, viu, né? Praticamente mais vai. E vou encerrando por aqui, mas aí tem um tempo, já a esposa já tá chamando ali pra esse negócio de fazer. Amanhã eu tô de folga, após o meio-dia, vou mexer nas antenas por aqui. E aí na parte da tarde estarei aqui de novo, hein? Estarei aqui de novo pra bater um papo aí. Tá joia? Pois é, que a gente tem por aqui, eu estou falando pra você, o Demar da frequência, o Amador, né? O colega de Campinas aí também. Mas já vou te encerrar por aqui hoje, Francisco. Se possível, PO2 November Fox Whisky, PO2 Papa Oscar Uniforme, Cleverton 5 Sorocaba, GRT. Ok, amigo Cleverton, desculpa muito estar aí no indicativo, tá bom? Eita, já tá, o velho aqui já tá começando a misturar a estação, mas já aquele estádio antigo, começa a modular numa frequência e termina modulando na outra, tá bom? Isso é normal, cara, Cleverton. Brincadeira à parte aí, tá bom, Cleverton? Muito obrigado aí por ter permanecido. Obrigado por ter me feito companhia, Cleverton. Eu acho que o Amador vai pegar as considerações finais por aí. Tá bom, só um dois, né? Uniforme 2, November Fox Whisky. Ok, tudo que é certo, agradecendo a presença lá em Sorocaba, da casa. Um abração pra você, tudo de bom? Olha, certinho, a gente já vamos encerrando por aqui também. Ô, Francisco, anota aí, tá bom? Você começou a anotar aí, mas não passei todo pra você. É dia 1º, 21. Dia 2, 22. Dia 3, 10. Dia 4, 15. Tá bom, Francisco? Então, ó, dia 1º, dia 1, 21. Dia 2, 22. Dia 3, 10. Dia 4, 15. Tá bom, Francisco? Ok, Amador, tá anotado por aqui. Eu vou tomar essa quantidade de coisa por aqui. Aí no final, nós vamos dar aí o número de rodadas que fizemos e o número de participantes que tiveram no mês de agosto com a gente. Trabalhando aqui, fazendo aí uma estatística, vamos fazer aí um informativo para os amigos, ok, Amador? Meu camarada, eu acho que eu também vou fazer, se quiser fazer aí alguma coisa aí no primeiro dia do mês ou no último dia do mês, modular alguma coisa aí para os amigos, achar alguma coisa interessante a fazer, a gente também pode fazer aí, ou no começo ou no final da rodada, aí essa menção aí dos aniversariantes do mês, com o que o amigo quiser aí, para a gente ir ocupando esse espaço da RBA aí da melhor maneira possível, tá bom, Amador? Tudo bem, Sérgio, vamos deixar com você fazer isso, tá bom, Francisco? Você tem a internet, tá tudo anotadinho certinho, você espera mais da câmera, melhor, eu sou meio antecipado, viu? O Miano fazia pra mim isso aí, tá bom? Mas eu não tenho muito... Eu cumprimento a prima que eu ganho aí, não, eu cumprimento, tá bom? Mas se você quiser fazer isso aí, eu agradeço, tá bom? Pode fazer, não tem problema, viu, Francisco? Já no dia 1º, já anunciar o aniversariante do dia do mês todo, tudo bem, tá bom, Francisco? Faz isso, tá bom? Grande parceiro do céu, né? Eu quero que tá fazendo, né? Também vira aniversariante, tá bom? Então, certinho, Francisco, manda beijo aí pra você, tá bom, Francisco? Novembro próximo Whisky, bem quero anunciar Amador do Ibirna. Ok, amigo Amador, da minha parte, você já tem as liberdades, pode descansar, tá bom, Amador? Senão a gente vai aqui até clarear o dia e amanhã o bicho pega, né, Amador? Tem que cuidar aí da criação, tem que cuidar da plantação. Eu aqui sou fiscal da natureza, né? Então você já viu. É mais tranquilo. Mas mesmo assim, o dia de semana, de segunda a sexta aí, quando é um pouco antes das 5 da manhã, já estou por aqui de pé fazendo café e preparando as coisas aqui para que o Salóide se arrumar e ir para o QTH Batente, e aí eu vou com ela lá, levar ela para o QTH Batente, e você já viu.
Aí o dia já começa, viu, Amador? E termina só no final da rodada da Rede Brasileira da Amizade. Então é isso, meu amigo Amador, um bom descanso para ti e para todos por aí, que o descanso seja proveitoso para o dia de amanhã. Eu também vou só perguntar se o amigo Antônio Maricá está por aí, para ver se ele consegue acertar um pouquinho a estação dele. E também depois vou me despedindo e encerrando por aqui, Amador. Fica com Deus, meu amigo. Amanhã tem mais, se ele nos permitir, ele há de querer. Papa Uniforme 2, November Fox Whisky, Papa Uniforme 2, Serra Romeo Hotel. Amém, amém. Também amanhã, um abração para você, para o Antônio do Maricá, para todo mundo, para o Robson, que está lá consertando equipamento. Esse Robson não tem jeito. Mas tem que escutar nós lá, ele fica lá ligado lá, ele fica escutando só, tá bom? Rosa, abração para você. Chega de trabalhar, rapaz, tá bom? Ele vem lá de São Paulo e já chega trabalhando, viu, Francisco? Esse Robson não para quieto, viu? Mas não, é que nem o pai dele. O pai dele também não parava quieto. Esse Robson é um cara sério, mas tá bom. Só dependendo da soma de viajante de andar. Boa noite, abração para todos vocês. Amanhã tem que trabalhar. Já vou camarões aqui, tá bom? Fazer mais uma casa aqui no Maranhão. E amanhã cedo não vou muito tempo, não dá. Eu tenho que trabalhar à tarde. Eita, eu trabalhei e fica parado aí. Tudo tem jeito, viu, meu filho? Mas tá bom. Se você não gostar, então não vai ser. Boa noite, abração para todos vocês aí. Boa noite, Francisco. Francisco. Pode falar. Tá, Francisco, sou eu, Rafael. PY2 PWL. Eu também vou bater em retirada, tá? Eu tô mexendo no equipamento aqui, então eu vou bater em retirada também, tá bom? Até no câmbio anterior, acho que vocês devem ter me chamado, tal, eu não peguei aqui de imediato. Ok? Desculpa eu não retornar assim de imediato. Como eu falei, eu estava testando, né? Tô mexendo no equipamento. Então, para não ficar atrapalhando, eu vou pedir minha liberdade aqui e sair de fininho, hein? Tá? Eu agradeço aí a atenção de todo mundo, o teste, muito bom, tá? Amador, muito obrigado pela atenção, os demais amigos todos aí. Teve um colega, inclusive, que reportou aí que estava 7,9 o meu sinal, e ele chegou um pouquinho baixo aqui para mim, eu não sei qual que é a localidade dele lá, mas tá aí. Ô Francisco, uma boa noite, forte abraço para ti, para os demais todos, tá? E eu vou cair fora aqui, vou acabar de acertar isso daqui e depois eu vou para cama. Ok? Obrigado mais uma vez pelo teste. Papa Yankee 2, Papa Whisky Lima, Rafael Hortolândia, Papa Yankee 2, como é que é? November Fox Whisky, será que é isso? Eu não falei besteira, hein? Ok, Rafael, é Papa Uniforme 2, November Fox Whisky. Rafael, a frequência está sempre disponível a você. Quando quiser, vem aqui nos fazer companhia. Estamos aqui sempre à sua disposição, ok, Rafael? Pode vir aí todas as noites participar, que é um prazerão. E parabéns aí pelo equipamento, tá ficando muito bem afinadinho. Quando o QSB dá uma melhorada aí, é tranquilo, gostoso de escutar a modulação do equipamento, tá bom? O equipamento está modulando muito bem, está conseguindo aproveitar todo está conseguindo trazer a montadora e a modulação de mãos dadas, e está realmente parabéns aí o equipamento, tá bom, Rafael? Venha sempre nos fazer companhia, e sempre que precisar de alguma reportagem, fique conosco aí até o finalzinho da rodada, que aí no bate-papo informal aí a gente vai te dando as coordenadas, ok, Rafael? Mas mesmo assim, parabéns e uma excelente noite, um excelente descanso. Papa Yankee 2, Papa Whisky Lima, Papa Uniforme 2, November Fox Whisky. Ok, muito obrigado, Francisco. Segue por aí. Um abraço, tchau, tchau.